Eu sou o Padre Saíde, religioso deoniano, natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, e é uma alegria bater um papo aqui no Curta Lavras. Padre, fala um pouco pra gente como que nasceu a sua vocação, onde o senhor nasceu, conta um pouco dessa vida que nasce para servir a Deus. Eu nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais, no ano de 1989, no dia 19 de outubro. Um mês muito especial para mim. E meu pai, Samir, minha mãe, Ana Maria, tiveram 3 filhos, eu sou o filho do meio. Então tenho o irmão mais velho e o irmão mais novo. E foi assim, nasci então numa cidade do interior de Minas, sul de Minas, e minha família é sempre católica, mas de missa de domingo, né? No ano de 97, nós nos mudamos para Guaíra, no Paraná. Lá fiz minha primeira comunhão, também fui crismado, mas só em 2010 foi quando eu então senti, 2008, quando eu senti o chamado para ingressar no seminário. Em 2005 foi quando eu tive uma experiência mais forte, esse primeiro amor com nosso Senhor Jesus Cristo, no encontro ENAC, que inclusive tem aqui também em Lavras. Padre Maurício, que é vigário aqui na paróquia de Santana, foi quem criou esse movimento, então eu fiz parte desse movimento. E por sentir esse amor, comecei uma caminhada mais firme com Deus. E aí, no ano de 2008, fazendo o cursilho, eu senti o desejo, senti uma voz, ouvi uma voz de Deus me chamando para algo, para dar um passo além, me tornar sacerdote. Com passos muito pequenos, receoso, comecei um acompanhamento vocacional. E todos aqueles que pedem sinal vocacional, todos aqueles que ingressam num processo de discernimento vocacional, pedem sinal para Deus. E eu pedi muitos sinais, Deus me deu muitos sinais, mas assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que foi assim a resposta de Deus mais consciente e mais clara, foi quando na missa eu estava pedindo: Deus, me dá um sinal, é isso que o Senhor quer, o Senhor me quer padre mesmo, tantas outras pessoas melhores do que eu. E o padre, sem saber de nada, porque essa era uma prece dentro do meu coração, ele falou ali na missa: você aí que está pedindo um sinal para Deus, aqui está o maior sinal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu entendi que nós não precisamos de sinal mais claro do que a presença de Jesus na Eucaristia para a gente segui-lo. Então eu falei, tá certo. Padre Said, fala um pouco desses anos de formação pra gente, como foi essa caminhada de 13 anos aí rumo ao sacerdócio. Olha, a caminhada para se tornar padre religioso deoniano é grande. No ano de 2010, então, 1º de março de 2010, eu ingressei no Propedêutico, em São Paulo, capital. Depois, fiz 3 anos de filosofia em Brusque, Santa Catarina. Foi um período muito bom, muito rico e cresci muito. Depois fui para a Terra Boa, no Paraná. Fiz 2 anos de postulantado. Após a etapa do postulantado, ingressei no noviciado, 1 ano fechado, para me preparar para a primeira consagração religiosa. Fiz, então, em janeiro de 2017, os votos de pobreza, obediência e castidade. Depois do noviciado, fiz 2 anos de experiência como fráter, já como religioso, na cidade de São Luís, no Maranhão. Então lá fui formador por 2 anos e foi ali meu estágio como religioso. Depois, 4 anos de teologia na cidade de Taubaté, São Paulo. Depois da teologia, fui então ordenado, fiz os votos perpétuos, me ordenei diácono. Depois, no final do ano, no dia 17 de dezembro de 2022, me tornei padre. E a minha primeira missão como padre foi na cidade de São Paulo, no Santuário São Judas Tadeu. Lá fiquei por 3 anos e agora estou chegando em Lavras. O que a igreja precisa mudar, e se é que ela precisa mudar, e em quê? Eu acho que nós, enquanto igreja, precisamos mudar, porque a igreja não é só a instituição. Nós somos igreja, cada um de nós. Eu, você que está me ouvindo, enfim, todos nós somos igreja. Então, nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus e dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nem sempre isso acontece de modo total, absoluto. Então, precisamos nos esforçar para crescermos na santidade. Então, o que a igreja precisa fazer para ser melhor no mundo e corresponder às necessidades do mundo? Ter mais santos no mundo. Nós precisamos buscar a santidade. Eu acho que é isso o caminho que precisa, e a gente precisa se entender, porque parece a santidade se torna algo tão distante de nós que a gente fala: a gente não vai dar conta, santo é para outro. Não, é para todos nós. Então, é isso que eu acredito. O que a igreja precisa fazer? Buscar a santidade. Como é a rotina de um padre fora do altar? Como é a minha rotina? Eu gosto de ler.
Gosto muito de ler. Estou com uma lista de livros para ler, livros atrasados, mas também gosto de correr, gosto de nadar, amo jogar vôlei. Já estou até procurando algum lugar para jogar vôlei aqui em Lavras. Gosto de assistir filme, então gosto de ir ao cinema. Não sei nem se Lavras tem cinema, mas se tiver, vou ser parceiro sempre daqueles que quiserem. Gosto de viajar, amo viajar. É isso, gosto de ouvir algumas músicas, estar com meus amigos. É isso. E a gente está vivendo uma época com tanta intolerância, né, e ódio. Como lidar com esse extremismo nos dias atuais? É tão difícil nós acolhermos o diferente, né? E às vezes aquilo que é diferente dentro de nós a gente tem dificuldade de acolher. Às vezes a gente sonha com um mundo tão perfeito, né? E a gente tem que tomar consciência que nós não somos perfeitos. E que na nossa imperfeição Deus nos amou. Eu li um livro também que é muito importante, que é a arte de aproveitar as próprias faltas. Nós precisamos falar de Deus e daquilo que nós acreditamos com amor. E os espaços que não creem, não acreditam naquilo que nós acreditamos, nós precisamos chegar com muito respeito. Quais os passos para que nós conseguimos lidar com esse extremismo, com essa intolerância? Primeiro, o respeito. Nós precisamos também ter a capacidade de ouvir para entender quem é que se aproxima de nós com um pensamento diferente. E, acima de tudo, procurarmos sempre termos palavras que sejam palavras como as de Jesus. Jesus não falou do seu reino com violência. Não falou com violência. Então, a gente precisa imitar seus passos. Se precisamos falar de uma verdade que nós acreditamos, que ela seja com palavras que brotam de um coração que é divino, que é sagrado. Se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Hoje, se eu não fosse padre, eu penso que eu seria psicólogo ou arquiteto. Nada a ver, mas acho que sim, uma dessas duas coisas. A fé combina com as redes sociais? Fé combina com redes sociais, e tanto precisa estar nas redes sociais. Eu tenho muita dificuldade. As pessoas dizem que eu me dou bem com comunicação, mas eu tenho muita dificuldade. Então, estar aqui numa entrevista é, para mim, muito desafiador, mas eu sei da importância e do alcance que hoje as redes sociais têm. Então, se ali é um espaço para que a gente fale de Deus, a gente precisa usar. E precisamos usar com muita consciência, com muita responsabilidade. Então, quem tem esse dom, quem se sente chamado para falar de Deus nas redes sociais, não pode perder tempo, tem que começar, tem que ousar mesmo. Eu admiro tantos padres religiosos, leigos, missionários, enfim, que utilizam das redes sociais para falar de Deus, para mostrar na nossa vida, para falar da verdade que nós acreditamos. Então, sim, combina, e nós precisamos estar nas redes sociais. Porque pode ser através dessa tela, que alguém se desperte para o amor de Deus. Então, precisamos estar, sim, presentes, mas com responsabilidade. Que livro marcou a sua vida? É o livro do Anselmo Grun, Para que Sua Vida Respire Liberdade. É um livro pequeno, mas quem me emprestou esse livro foi o padre Rafael Querubim, que me acompanhava, me ajudava no discernimento vocacional nos anos de 2008 e 2009. Então, marcou minha vida porque, de fato, eu precisava ter um coração livre para abraçar Deus. Li outros livros, mas esse tem um valor assim, muito importante. O que é retornar para Lavras agora como sacerdote? Que desafios o senhor espera encontrar? As alegrias? E como é chegar e abraçar esse povo de Lavras, que também é um povo muito amoroso, muito caloroso com os seus sacerdotes. Eles tratam muito bem os sacerdotes que aqui chegam. Como que o que o senhor espera dessa cidade? Desde que cheguei em Lavras, eu estou sendo muito bem acolhido. Estou sendo muito bem acolhido e estou muito feliz com todas as experiências que já vivi. Estou aqui há 24 horas, mas já me senti bastante acolhido aqui nessa cidade. Eu nunca morei em Lavras. No meu processo formativo, junto à Congregação dos Padres do Coração de Jesus, nunca aconteceu aqui nessa cidade de Lavras. Mas no ano de 2009, em julho de 2009, aqui aconteceu o primeiro encontro vocacional, quando eu estava nesse processo de discernimento. Meu pai não me queria padre, né? Ele não queria que eu fosse padre. Então, antes de sair de casa, a gente ficou assim, pé de guerra. Quando Deus nos chama para ser padre, Deus me chamou. Então, a minha família entender esse chamado é desafiador. Então, eu me lembro de Lavras com um coração assim muito, muito alegre.
Aí o irmão Gilmar me levou para o seminário, lá fiz o primeiro encontro vocacional, senti Deus falando no meu coração muito forte. Então, Lavras é muito especial para mim, porque ali eu entendi que Deus me queria como padre, meu coração estava em paz apesar de tantas dificuldades que eu enfrentava. Então, eu me recordo de uma parte da minha vida muito importante e decisiva. Então, estou feliz de estar aqui.